jogos eletrônicos e a educação. Até que ponto eles influenciam na nossa realidade? A seguir, o nosso documentário vem mostrando alguns pontos negativos e positivos deles e em que momento eles se tornam a dependência tanto dos jovens, adultos, como também das crianças. Onde eles influenciam, em que importância tem no contexto escolar, familiar e social. Convidamos alguns especialistas da área, tanto como da saúde e da educação, para falarmos um pouco melhor sobre esse tema. No documentário apresentaremos depoimentos de familiares, professores e psicólogos sobre a evolução dos jogos eletrônicos, até onde eles influenciam os jovens no seu aprendizado, mas também na forma do vício, onde ele pode se tornar uma doença. Os jogos eletrônicos influenciam os jovens na educação e na sociedade? Veja o documentário a seguir. Olá, eu sou o João. Eu comecei a jogar jogos eletrônicos, eu tinha 12 anos de idade, e a iniciativa de eu jogar esses jogos eletrônicos no computador ou no celular foi devido os meus amigos viajaram lá fora, os meus pais trabalhavam o dia todo e eu ficava sozinho em casa. E o único jeito que eu achei de me divertir foi começar a olhar jogos eletrônicos no celular, e com isso fui gostando cada vez mais, passava noite sem dormir direito, não almoçava, não jantava, e por isso eu fui ficando uma viciada. Para falar a verdade, fui viciado porque eu não tinha controle do que eu fazia. A única forma que eu achava era jogar jogos eletrônicos, e por isso. E agora eu estou em tratamento para mim tentar melhorar, né? Porque não é fácil ser viciado em jogos eletrônicos. Prejudica muita gente, a gente fica sem reação, a gente vai começando a ficar doente. E graças a Deus, meus pais começaram a me incentivar a sair desses jogos eletrônicos que me prejudicam no meu desenvolvimento. Meu filho, João, ele é um menino bem tranquilo antes de a gente nos mudarmos de bairro. Depois que mudamos de bairro, ele ficava mais tempo em casa, quase sempre no computador. E foi nessa época que eu notei que meu filho se tornou mais agressivo. Ele passava umas 10 horas por dia na internet. Quando ele tinha 16 anos, a gente tirou o computador do João para a gente usar em um comércio que a gente tinha aberto. Ele passou a jogar escondido, mas quando ele não conseguia, ele demonstrava uma raiva. O menino ele mudava de feição. E uma dessas crises, ele pegou uma faca para agredir o irmão. A gente teve que chamar a polícia, o delegado conversou com ele e depois a gente foi para casa. Mas teve um dia que a gente chegou no limite. O João ele se trancou no quarto e ficou segurando uma faca contra o peito, dizendo que ia se matar. Mas graças a Deus a gente conseguiu entrar no banheiro e retirar a faca dele. A gente levou o João no hospital, a gente passou em um psiquiatra e começamos a procurar ajuda para dependentes de tecnologia. Foi então que a família passou a frequentar o grupo de apoio a familiares de dependentes em internet. A partir daí, todos a gente tivemos que mudar de hábitos e aprender a pôr limites. Quero deixar um alerta aos pais. A tecnologia é incrível, mas também é poderosa e pode ser usada para o bem ou para o mal. É por isso que a gente precisamos estabelecer equilíbrio e também limites. É importante usar também um diálogo aberto e honesto com os nossos filhos e incentivar eles em atividades como esporte, leitura, entre outros tipos de atividades do dia a dia. Boa tarde, estamos aqui com a psicóloga Alcione. E a gente vai fazer algumas perguntas para ela a respeito dos jogos eletrônicos. Ela é psicóloga. Dona Alcione, quais os malefícios psicológicos os jogos eletrônicos podem trazer ao seu usuário? Principalmente, o malefício maior que eu acredito é a dependência emocional, né?
E a dependência, de alguma forma, ela não é em nenhum momento benéfica, ela é maléfica. O nome já está dizendo que você é dependente daquilo, daquela situação, no caso, jogos eletrônicos, tá? Poderia ser dependente de qualquer coisa, poderia ser dependente do álcool, do sexo, né? Qualquer vício. Então, a principal malefício é a dependência emocional. Outro malefício importante, eu digo isso baseado nos atendimentos que eu tenho, que eu já faço há mais de 20 anos, quando você perde alguns jogos também, você está colocando dinheiro ali, né? Então essa parte financeira, ela é muito complicada, é muito difícil, porque se você está num vício naquilo ali, você vai gastando, está achando bom, você ganha num dia e perde 3 vezes mais no outro dia. E pode ficar com uma dívida muito grande, tá? Então, eu acredito. E outro malefício é na parte da família. A família é prejudicada, porque quando um membro da família está com problema, toda a família, que é uma corrente, quando ela está danificada, toda a família, no caso, ela é prejudicada. E atualmente existe uma grande decorrência do aumento de dependência dos gays, né? Quais os sinais que a família pode identificar? Não, a família consegue identificar, pode demorar um pouquinho, como todo vício, toda dependência, você pode demorar os pais a tentarem para isso. Por quê? Porque hoje a vida de todo mundo é corrida, cada um tem sua forma. Hoje os adolescentes, os jovens, eles ficam muito dentro do quarto, né? Mas quando a mãe é atenta, o pai, ou qualquer outra pessoa que ocupa esse lugar de pai, mãe, padrinho, madrinha, vovó, tio, tia, sei lá, qualquer pessoa, paz do coração, né? Ele pode observar que muda o comportamento, quando ele está muito no celular, muito no computador, tá? Então, dá para perceber quando ele está com algum problema nesse sentido, quando está muito, porque todo exagero, todo excesso, ele esconde uma falta. Então, quando você está muito, é porque já não está legal. E de que maneira o profissional da psicologia pode trabalhar junto à família na prevenção da dependência? Vamos pegar o exemplo dos adolescentes, né? Onde acontece mais a criança, tal, adolescente. É conversando com os pais, tá? O que eu posso dizer com relação a isso? Por exemplo, quando eu atendo o adolescente, geralmente o atendimento com o adolescente primeiro é feito uma anamnese com os pais, tá? E nessa anamnese, que é a primeira entrevista que a gente tem com os pais, a gente começa a detectar e ver que o adolescente está com algum problema. Geralmente ele já vem com esse problema. E aí a gente começa a trabalhar com os pais a importância dele estar muito próximo, dele estar observando, não sendo muito, né, vamos dizer assim, demais, olhando demais, observando tudo, olhando o celular. Não, isso aí não, porque é muito invasivo, né, para o adolescente, não dá certo. Mas você observar, você ter cuidado, ficar atento. Então, o que o psicólogo faz com os pais é conversa, é o diálogo e, junto com os pais, analisar como é que está o comportamento. E como você vê os casos recentes de assassinatos nas escolas? Bom, na verdade, um assassinato em série, e violência dentro da escola, ele já é de muito tempo. Acontece que hoje a mídia, né, hoje qualquer pessoa, como é o caso aqui, pode se estar fazendo um vídeo com o celular, né? Então as notícias hoje através da internet chegam muito mais rápido do que antes. Então a violência ela sempre existiu, o bullying é uma violência psicológica muito forte, né? E os jogos, o que o jogo tem a ver com a violência de hoje? Tem a ver, mas vamos ver que também o jogo não tem só a parte ruim. O jogo, ele é um entretenimento, é uma forma da pessoa se divertir, é bom, né? Até dá uma melhorada na cabeça. Mas quando, como a gente está falando aqui da dependência, ela pode sim, como jogos são violentos alguns, pode gerar violência.
Na verdade, nós já somos, de uma certa forma, violentos dentro da gente. Quando a gente assiste algo que faz com que a gente aumente isso aí, é para se ficar atento. Não acho que deva proibir totalmente. O que deve acontecer, de acordo com a questão comercial, é a lei aqui brasileira proibir jogos violentos. Não tem necessidade do jogo violento, tá? Por quê? Porque vai aumentar mais a violência, tá? Então, eu acredito que é básico para trabalhar os jogos educativos e escolares. Agora, uma coisa importante que fique aí registrado, eu acredito que é básico para trabalhar os jogos educativos e escolares. Agora, uma coisa importante que fique aí registrado para todas as autoridades responsáveis por isso são a importância do psicólogo dentro das escolas. As escolas particulares, as escolas públicas, as universidades. Então, o psicólogo é um profissional que precisa estar em tudo que rege a questão da educacional, né? Então, vamos em busca das leis, vamos sancionar essa lei que obrigue, vamos dizer assim, o Estado que eu falo de uma forma geral, o governo, tanto ele municipal, estadual ou federal, ter psicólogos e também até assistentes sociais dentro de cada escola. Muito obrigada, psicóloga Alcione, né? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, estamos aqui com a professora Eliane e viemos aqui para fazer algumas perguntas a ela relacionadas a um tema muito importante na nossa atualidade, que são os jogos eletrônicos e até onde eles influenciam. Boa tarde, professora Eliane. Boa tarde. Então, para começarmos, sabemos que existe muitos alunos, que tanto adolescentes quanto jovens, que fazem uso dos jogos eletrônicos. Então, de acordo com o seu conhecimento, você poderia falar assim, quais são os problemas que os jogos eletrônicos podem trazer, tanto para o ambiente familiar quanto escolar? Nós sabemos que a maioria dos jogadores, eles optam por jogos com temáticas agressivas e eles vão trazendo para si aquela agressividade, eles vão internalizando essa agressividade. Eles vão demonstrando essa agressividade trazida, vinculada, vendo lá nos jogos, eles vão vinculando a família e a escola. Na família, infelizmente, a gente vê a questão da falta de até o filho bater nos pais, nos irmãos. As brigas são bem feias, vamos dizer assim. A questão também, outro problema que a gente vê, os jovens, eles já não têm mais o prazer de receber nenhuma visita. A gente sabe, quando chega algum parente em casa, por exemplo, se eles estão no quarto, eles continuam lá, eles não têm aquele amor, aquela afetividade pela família. Nós vemos também um outro fator importante, a obesidade, porque eles gostam de se alimentar mais por fast food, comida mesmo já saudável, já para eles não existe mais no cardápio. Então a gente vê a questão também, a falta, a audição deles já vão sendo bastante prejudicada por conta do fone de ouvido, que eles passam muito tempo, por passarem também um tempo bem grande na frente das telas. A síndrome do olho seco também, eles vão predispondo isso, entre inúmeras outras coisas que a gente sabe que não são boas para eles, que infelizmente acontecem. É isso mesmo, professora Eliane. Agora vamos para a próxima pergunta. Meu colega irá fazer a pergunta para você agora. Professora, como os jogos eletrônicos ele afeta o desenvolvimento do jovem? Nós sabemos que os jogos, eles têm seus benefícios, como também tem os malefícios. Nós sabemos que quanto mais tempo o jovem passa jogando, menos vontade ele vai ter de se socializar. Ele é convidado para a família, convida para sair e tudo mais, mas ele não sente aquela vontade, aquele desejo. Nós sabemos que é muito importante que crianças, jovens e até adultos também, eles venham ter a vontade e saber que é muito importante o lazer com a família, com os amigos, a prática de esportes também.
de ler livros, pegando, folheando mesmo os livros, porque nós sabemos que poucos desses jogadores eles têm o hábito de ler, da leitura mesmo, pegando o livro mesmo em si, apalpando o livro. E nós sabemos que isso é muito importante. Dando continuidade às nossas perguntas, professora Eliane, qual é a relação dos jogos eletrônicos com a educação? Nós sabemos que os jogos, se serem usados de forma positiva, os alunos eles vão ter a predisposição a assimilar melhor os conteúdos, eles vão desenvolver habilidades, autonomia, que a partir do conteúdo estudado, eles vão produzir até jogos de perguntas e respostas, coisas educativas que venham satisfazer o seu ego e ao mesmo tempo ajudar no seu ensino e na aprendizagem. Professor, de acordo com nossas pesquisas, estudo mostra que já tem países que já utilizam os jogos eletrônicos a favor da educação, né? Sim, justamente, até relacionado a esses jogos, os KISS, né, que eu acabei de falar. Sobre alunos também, eles aprendem de uma forma prazerosa. Eles vão fazer, o professor passa lá o assunto, por exemplo, a aula estudada, aquele assunto, eles vão tentar assimilar melhor, fazendo reels, aqueles vídeos em 1 minuto, ou seja, eles vão aprender gostando, eles vão aprender de uma forma bem, como já foi dito, de uma forma bem prazerosa. Professora Eliane, quais as medidas e estratégias a instituição escolar pode estar propondo para conscientizar os alunos a respeito do vício de jogos eletrônicos? Seminários feitos pelos próprios alunos, onde a direção da escola, juntamente com a coordenação, venham conversar com eles sobre isso e fica bem legal mesmo, os próprios alunos se conscientizarem, eles mesmos elaborarem isso e estarem mostrando para os próprios colegas o que esses vícios fazem. Também, outra coisa bem legal são as palestras, chamar os profissionais da área, por exemplo, um psicólogo, aqueles vídeos em 1 minuto, ou seja, eles vão aprender gostando, eles vão aprender de uma forma bem, como já foi dito, de uma forma bem prazerosa. Professora Eliane, quais as medidas e estratégias a instituição escolar pode estar propondo para conscientizar os alunos a respeito do vício de jogos eletrônicos? Seminários feitos pelos próprios alunos, onde a direção da escola, juntamente com a coordenação, venham conversar com eles sobre isso e fica bem legal mesmo, os próprios alunos se conscientizarem, eles mesmos elaborarem isso e estarem mostrando para os próprios colegas o que esses vícios fazem. Também, outra coisa bem legal são as palestras, chamar os profissionais da área, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, porque eles sabem, os psicólogos e os psiquiatras são os que estão à frente, quando alguém precisa mesmo estar está exagerando bastante nessa questão, os pais eles são obrigados a estarem consultando seus filhos com os psicólogos, com psiquiatras, que são os profissionais da área. Uma palestra com esses profissionais vai trazer bastante, ou seja, é de grande relevância para que todos fiquem sabendo os horários devidos para estar jogando, para que as pessoas observem quais são os tipos de jogos que eles devem jogar, evitar. Por exemplo, eu tenho certeza que os psicólogos eles vão dizer evitar jogos de morte, jogos que tenham agressividade, como até nós falamos no início do vídeo, né, sobre as agressividades. Então, eu acredito que isso já seja bem importante, de grande relevância. Encerramos a nossa entrevista e agradecemos à professora Eliane pela sua participação. Eu fico muito lisonjeada em estar ajudando vocês, aos alunos da FAP, estarem fazendo esse trabalho maravilhoso em prol da nossa educação.